Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 7º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje nós vamos estudar sobre dados estatísticos e leitura de gráficos. Então acompanha comigo aí na sua tela. Vamos falar então sobre coleta e organização de dados estatísticos. A estatística é uma ciência que faz parte, da nossa vida diretamente. Então pode-se pensar na estatística como um conjunto de técnicas que utiliza a coleta de dados, classificação de dados, apresentação ou representação desses dados e análise e interpretação desses dados através de sua representação. A execução desses passos deve ser feita de forma comprometida e correta, pois na maioria das vezes problemas de relevância social têm seus projetos solucionados a partir da leitura de dados estatísticos que estão refletindo a gravidade de tais problemas. Então vamos falar sobre as etapas básicas aí de uma pesquisa estatística. Bom, a primeira coisa que deve ser feita aí, é a obtenção dos dados, E depois eles devem ser organizados, Depois de coletados, eles devem ser organizados. Em seguida, deve ser feita a análise desse conjunto de dados, depois a interpretação desses resultados, através de gráficos ou tabelas e, por fim, a conclusão aí que se queira tirar a partir dessa pesquisa realizada. Mas por que nós devemos organizar esses dados, A execução de uma pesquisa geralmente é acompanhada de uma intenção que visa a execução de algum projeto ou até mesmo, uma ideia. A correta organização dos dados coletados garantirá a credibilidade a tal pesquisa e a interpretação da representação dos seus dados será um ponto de partida aí para a tomada de decisões e planos de ação. Então, pensando aí que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado, isso quer dizer que boa parte das pesquisas que envolvem a população brasileira precisam levar em conta as diferenças regionais no tocante ao número de habitantes, certo? Então, um exemplo seria a coleta de dados sobre os infectados aí pela Covid-19. É interessante organizar esses dados, pelo menos por regiões, Pois isso possibilita uma melhor interpretação acerca da distribuição de infectados ao longo do território nacional. Além disso, é importante separar os infectados por faixa de idade, sexo, profissão. Então, isso possibilita medidas de combates mais eficazes, E com certeza será importante no momento em que o governo for traçar um plano de vacinação em massa. Então, vamos falar aí sobre gráficos e comunicação dos resultados. Então, o gráfico do próximo slide, ele representa a intenção de votos no segundo turno aí das eleições presidenciais de 2014. Note que, de acordo com o título, a pesquisa direcionou não apenas a coletar, a intenção de votos de uma amostra da população, mas também, em diagnosticar aí a escolaridade dos eleitores. Então, isso permite conhecer bem o perfil dos eleitores de cada candidato. Com isso, os próprios candidatos podem traçar estratégias eleitorais a fim de conquistar votos na categoria em que estão desfavorecidos. Então, nós temos aí o gráfico, sobre as intenções de votos por escolaridade, Esse gráfico aí é um gráfico em colunas, Muito bem, então observe que, por exemplo, 60% das pessoas que tinham ensino superior, eles votariam no candidato aí, Aécio, que é o candidato tucano. Já 54% das pessoas que tinham apenas ensino fundamental votariam na candidata Dilma, Então, você consegue, com isso, traçar o perfil do eleitor de cada candidato quanto à escolaridade? Será que essa informação é pertinente aí, para auxiliar, durante essa campanha a cada um dos candidatos envolvidos? Bom, com certeza essas informações, são bem importantes sim para que o candidato consiga, avançar e conquistar mais votos nessa campanha. Então, vamos falar aí sobre uma representação gráfica em setores, Na eleição ainda para a presidência de um grêmio estudantil, disputaram dois candidatos, denominados A e B. Ao todo, 400 pessoas votaram nessa eleição. Ao lado, após a apuração dos votos, consta o percentual de votos, que cada candidato recebeu. E também o percentual de votos brancos e nulos, Essas informações estão representadas em um gráfico de setores, como você está vendo aí na imagem. Então, quantos votos cada candidato recebeu, Observe que metade do círculo corresponde aos votos para o candidato A. Intuitivamente, concluímos que A recebeu 200 votos, certo? Já que 400 pessoas votaram nessa eleição. Muito bem, então já metade do semicírculo, corresponde aos votos para B, 25%, é metade de 50%. Então, logo, B respondeu
recebeu, né, aliás, 100 votos, certo? Muito bem, então B representa aí, o candidato B representa 1/4 aí, né, desses eleitores, né? Então 1/4 de 400, que é igual a 100. Então, em todo gráfico de setores, quanto maior for o valor numérico associado a um dado, maior será a sua abertura, né? Quando esses dados são dados em porcentagem, a proporção fica bem evidente. Então, por exemplo, se um certo dado representa 20% do total, então a representação desse dado ocupará uma parte equivalente à quinta parte da área do círculo, né? Em forma de setor circular. Então, ainda falando sobre gráfico de setores, não é incomum você encontrar gráfico de setor em meio a notícias, revistas, jornais, internet, né? A leitura desses gráficos é bastante didática, né? E simples, pois esse tipo de gráfico ele possibilita de antemão a percepção visual da relevância de cada dado apresentado. Então, com isso, pessoas com menos instruções, por exemplo, compreendem melhor as informações contidas nesses gráficos. Então, no próximo slide, apresentaremos aí um gráfico de setor que reflete os sintomas apresentados pelos infectados por Covid-19 em um dado município brasileiro. Então, nós temos aí os sintomas em casos confirmados, né, de Covid-19. Então, sempre esteja atento à proporcionalidade entre cada setor e o tamanho do dado. Por exemplo, apenas 4,3% do total de infectados apresentaram o sintoma de diarreia, percebam aí. E este foi o sintoma menos comum. Então, logo, o setor dedicado a esse dado terá menor abertura e, consequentemente, também menor a área, né? Então, vamos retomar aí o que nós vimos na nossa aula de hoje, né? Já que nossa aula de hoje, ela está encerrando por aqui. Hoje nós estudamos a importância do cumprimento das etapas de uma pesquisa estatística, né? E estudamos também a leitura de gráficos, né? Em especial de um gráfico específico, que é o gráfico de setores. Se você quer assistir essa aula novamente, né? Se você ainda tem dúvidas sobre esse conteúdo, ou se passou alguma coisa despercebido aí, você pode assistir novamente essa aula acessando a nossa plataforma Eduque. Se você está gostando das nossas aulas, continue assistindo aqui com a gente, né? Não deixe aí de compreender o que está sendo passado aqui. Se você ficar com dúvida, você pode perguntar para o seu professor ou acessar novamente essa aula lá na nossa plataforma. Então, bons estudos e até a próxima!